Tá bom. Tá bom. Conta comigo, você tem um professor e um amigo aqui, tá bom? Para te ajudar nessa mentoria, tá bom? Foi difícil? Por qual motivo? Sabe o que acontece? Eles não ficam no WhatsApp o tempo todo, né? Eles entram umas 3 vezes por dia. E a orientação minha é isso, viu? Porque o WhatsApp, se você ficar nele, você não trabalha, não é isso? Você não trabalha, né? Não faz mais nada. Então a minha orientação é o quê? Entra de manhã uma ou duas vezes e à tarde uma ou duas vezes. Tá bom? Tá. Tá. Que é isso, doutora? Deixa eu ver. É... Tá bom. Tá. Tá bom. E foi feito por escritura pública ou instrumento particular? É que registrado no cartório reconhece a firma, a assinatura. Mas ele foi feito por escritura pública ou só reconhecimento de firma no instrumento particular? Tá, então isso é um instrumento particular, não é instrumento público. Porque a cessão de direitos hereditários, nós temos uma vantagem. Olha lá, então é isso mesmo. É, e tá, do jeito que foi feita, ela tem um vício, né? Do artigo 108 do Código Civil. O artigo 108 do Código Civil ele esclarece que toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos tem que ser feita por escritura pública. Nós temos uma exceção, que é a cessão de direitos possessórios e afins. É. Tá, mas mesmo assim, no Brasil, eu só posso vender a cessão de direitos possessórios através de escritura pública. Se eu não vender através de escritura pública feita pelo tabelião de notas, com a anuência de todos os herdeiros, ela não tem valor. Na verdade, facilmente numa ação, qualquer ação, pode ser pedida a nulidade desse documento, em preliminar ou numa ação autônoma, né? A ação declaratória de nulidade. Então é um documento que ele não ajuda muito para quem está pensando em fazer uso capião. É um documento que se você juntar no uso capião, a maioria dos juízes e juízas, eles vão falar o quê? Que isso não pode ser reconhecido como justo título, entendeu? Não pode. Não pode porque... É, o judiciário, o nível do judiciário, já faz um tempo, ele tá ruim, tá fraco. Então pode ser que por um acidente de percurso o juiz aceitou, a juíza, mas se pegar o crivo de um segundo desembargadores, alguma coisa assim, um juiz mais preparado, ele vai falar que esse documento não serve como justo título. Porque o reconhecimento de firma não é do teor do contrato, é só da assinatura. Muita gente acha que o contrato particular, com reconhecimento de firma, ele vale mais, e não vale. Porque o cartório só reconhece a assinatura, não o teor do contrato. Entendeu? Então, mas por isso mesmo, é um instrumento particular. Ele não tem. Ele é frágil. Você pode até usar, mas o risco de dar uma nulidade ou o judiciário falar que não vale nada é muito grande, entendeu? É, mas a formalidade dele tá errada, é um vício grave. Tinha que ser feito por escritura pública, no tabelão de notas, entendeu? A doutora tá do lado de quem? De quem tem a posse ou do outro lado?
de quem é proprietário de direito. E esse sujeito que está lá é esse que tem a cessão de direitos hereditários, não é? Me entendi. Me entendi. Me entendi. A doutora está advogando, então, para quem tem a posse, ou não? Pode? Para ré. Tá, tá. Esse documento que a doutora me mostrou, esse contrato de gaveta, né? A próprio punho com firma reconhecida, esse é um documento da ré, né? Não é isso? Entendi. Doutora, a doutora pode até usar esse contrato, mas fica atenta numa réplica, nas razões finais, na peça posterior. Porque se a parte do outro lado estiver atenta, ele ou ela estiver ligado, né, na situação atual, existe um entendimento pacificado que esse tipo de contrato ele tem uma afronta ao artigo 108 do Código Civil. Então ele é nulo, nulo de pleno direito. Então, 108 do Código Civil. 108. Acima de 30 salários mínimos tem que ser feito por escritura pública. E a cessão de direitos possessórios, ela entra nessa regra, teria que ser feita por escritura pública. Por isso a doutora pode até usar, mas se a parte tiver realmente ligada, né, na jurisprudência atual, a parte pode pedir anulidade em preliminar, ou algum momento, ou numa ação própria, uma ação declaratória. E aí qual que é a tese da doutora para fugir disso, né? Bater nos pressupostos dos campeões, nos requisitos, o que eu quero dizer para a doutora com muito carinho, não se prenda a esse documento. Quanto mais, você pode até usar ele nas suas peças, mencioná-lo, se já mencionou, mas quanto mais a doutora criar uma autonomia em relação a esse contrato, melhor. Por quê? Porque esse contrato, ele pode ser perigoso, ele pode te ajudar no primeiro momento, mas ele pode fazer você perder a ação no segundo. Então, vai para o lado dos pressupostos dos campeão. Posse, mantis pacífica, animus domini, posse autônoma, posse exclusiva. Entendi. Então, ótimo. A situação da doutora é melhor então. Porque eu tinha entendido que você estava aqui com o posseiro, mas você está do outro lado. Então, o seu caso, sensacional. Entendi, entendi. O seu interesse é que o uso capião seja improcedente, né? Exatamente. Não, ótimo. Esse uso capião, qual que é a espécie que está em andamento, doutora? É extraordinária? Que bom. Tá bom, então 3 páginas de uso capião tá ruim, né? Por que eu estou perguntando isso para a doutora? Porque como a doutora tá, o interesse é que a ação seja improcedente, os nossos colegas não gostam muito do assunto uso capião. É uma realidade. Na faculdade é muito mal ensinado o uso capião. A gente aprende 5, 6 da graduação. E olha lá, hein? E temos 36 espécies, né? 3 procedimentos. Não é dado o valor necessário a esse instrumento, né? Então, provavelmente, dá uma olhadinha nesse uso capião para ver qual que é. Porque é muito comum o advogado ou advogada distribuir uso capião constitucional, especial urbano, especial rural, porque por falta de conhecimento. Se isso aconteceu, doutora, pode comemorar, hein? Porque a chance da doutora fazer com que esse uso capião seja improcedente é muito grande, é muito maior, entendeu? Quer entrar no processo para ver? Pode entrar sim. Pode entrar e se a doutora quiser compartilhar, é só clicar no terceiro botãozinho, eu consigo ver também, tá bom? Se a doutora clicar no terceiro botãozinho, tá aparecendo um computadorzinho. A doutora consegue compartilhar a tela comigo, eu consigo ver o que você tá vendo. Terceiro botãozinho, clica na... Ela falou que não é mais inventariante, porque o inventário está arquivado.
Mas quando o processo está arquivado, ele não teve uma decisão. Então, lá, o cargo de inventariante, a gente só perde com a decisão, né? Com o fim do processo. Já homologou? Saiu o formal de partilha, tudo certinho? Ah, então acabou. Saiu o formal de partilha, acabou o inventário ali. Então, o cargo de inventariante ele dura até onde? Até o formal de partilha, a expedição. Perfeito. Não é mesmo, doutora? Não é mesmo inventariante. Não foi correto. Na verdade, a partir do momento que foi expedido o formal de partilha, ela deixa de ser inventariante, porque acabou ali, na sentença e no formal de partilha. O inventário ele foi arquivado, não foi? Foi arquivado. Se o inventário for arquivado, não chegou ao final a decisão, a expedição do formal de partilha? Chegou? Então, qual seria o interesse de desarquivar esse processo? Por qual motivo, doutora? Porque quando o inventário chega ao final e ocorre a expedição do formal de partilha, não tem sentido desarquivar o processo, a não ser que for pedir a nulidade do formal de partilha, em virtude de algum vício, alguma coisa assim, que aí seria através daquela petição de herança. Lembra dela? Não, fica tranquilo, eu tô aqui para te ajudar, você vai ficar craque, fica tranquilo. Respira que vai dar tudo certo, tô aqui para te proteger. Doutora, nós temos o inventário, né? O inventário judicial, então, formal de partilha para registrar e transferir do falecido ou da falecida para os herdeiros. E nós temos o inventário extrajudicial. Quando a gente esquece algum bem, nós temos que fazer a sobrepartilha, porque nós esquecemos um carro, uma moto, um outro imóvel. Quando aparece um herdeiro novo ou algo grave que gera nulidade do inventário, dá para fazer o quê? Uma ação que chama ação petição de herança. O nome da ação, ação de petição de herança. Qual que é o objetivo da ação de petição de herança? É pedir a nulidade do inventário, da sentença, dos efeitos. Por quê? Porque aconteceu algo grave no percurso e eu quero a nulidade, então ele vai ser feito de novo. Então eu vou desarquivar o processo de inventário quando? Quando eu tenho interesse em pedir a nulidade dele. Agora, se o inventário chegou ao final, não tem por que desarquivar o inventário, entendeu? Isso é um problema. Sabe por quê? Tem muito colega advogada, que acha que o inventário por si só regulariza o imóvel. E não. O inventário, quando chega ao final, é expedido o formal de partilha. Eu preciso pegar esse documento e ir no cartório de registro de imóveis competente e fazer o registro. Aí eu transfiro o imóvel do falecido ou da falecida para o herdeiro. Enquanto não fizer isso, nos cartórios competentes, o imóvel continua irregular, porque o imóvel continua no nome do falecido, entendeu? Isso é que nem divórcio, né? Tem muito advogado que faz divórcio e entrega a sentença para o cliente. Fala, ó, parabéns, você está divorciado. Depois de 5, 6 anos, ele ou ela vai casar de novo? Não consegue, porque consta como casado, porque deixou de fazer a averbação do mandado judicial de divórcio. Então, uma coisa é a decisão do judiciário, outra coisa é gerar publicidade. E gerar publicidade, nós vamos fazer isso através do quê? Do registro, entendeu? Então, nesse caso, seria interessante... Nesse caso, seria interessante desarquivar o processo de inventário para quê? Ou para pedir uma nulidade, se fosse o caso, ou para pegar o formal de partilha, pedir a expedição da segunda via do formal de partilha, e aí registrar no cartório. Aí seria interessante. Se eu não tenho o porquê fazer isso, aí eu abro mão dos arquivamentos do inventário, porque não vai me ajudar em nada, entendeu? Nesse caso, tá bom. Nesse caso, desarquivando o inventário, se chegou ao final tem que ter formal de partilha. Se não chegou ao final, não tem formal de partilha. É sinal que foi deixaram de entregar algum documento, alguma coisa e travou. Aí tem que dar continuidade. O seu cliente, pelo que eu percebi, é interessante para ele provar que ele é herdeiro, não é isso? Para brigar com os campeão, não é? Entendi. O que a doutora pode fazer também, tá? Uma dica bacana, uma dica legal. A doutora pode desarquivar o inventário, ver a situação que está.
Se tiver no final, se já acabou, né, já foi feito, pede a expedição da segunda via do formal de partilha e faz o registro do formal de partilha no cartório de imóveis. O seu cliente, doutora, vai passar a ser o quê? De herdeiro, ele vai passar a ser proprietário ou coproprietário. Se a doutora conseguir... Pode sim, pode. Qualquer herdeiro pode fazer isso. Se o seu cliente conseguir o registro do formal de partilha, ele se torna proprietário. É uma vantagem enorme, porque aí daria para a doutora fazer o quê? Uma ação reivindicatória contra o uso capião, contra o posseiro, entendeu? A ação reivindicatória é uma ação petitória. Ou seja, conforme a súmula 487 do Supremo, numa discussão de posse, prevalece quem tem o quê? O domínio, o registro, a propriedade. Olha a vantagem que o seu cliente vai ter. Ele vai ter o tudo. Porque ele vai brigar para recuperar a posse do imóvel, não com uma ação possessória, reintegração, manutenção, interdito proibitório, que são ações demoradas, cansativas, problemáticas. Ele vai brigar para recuperar o imóvel com uma baita de uma ação, que é uma petitória, uma ação reivindicatória. Ou seja, a chance do seu cliente, doutora, recuperar o imóvel é muito maior. É 300% maior, entendeu? Então, primeiro passo, né? A primeira alternativa que nós temos. Fica à vontade. Vai ajudar sim, viu? E doutora, controla, eu tô vendo que você tá muito nervoso. Fica não, viu? Ó, só faz assim, ó. Aperta aqui, ó, no meio da mão. Um psicólogo que falou ontem, que é o meio da mão, relaxa, ó, meio da mão. Aí você vai conversando com o cliente, com alguém, meio da mão. Aí vai trocando, ó. E outra dica também, pega um cravinho da Índia e põe na boca. Também acalma também. Cravo da Índia. É um caso complexo que a doutora pegou. É um caso complexo, sim. Por isso, doutora, tem que conversar com o cliente que não é causa-ganha, que é complexo, que ele vai gastar. Não tem jeito. Não tem milagre, né? E também a doutora merece a boa remuneração, porque é trabalhoso. Porque a doutora tem dois caminhos aí. O primeiro caminho, eu acho que é muito importante, agora a doutora me explicando bem, eu entendi que o passo correto é a gente desarquivar esse inventário. Desarquivando o inventário, nós vamos ver que pé que tá. Primeiro passo, desarquivar o inventário. Tá com o inventário em mãos? Excelente. A gente precisa conferir agora, nesse inventário, se chegou ao final. Se chegou ao final, tem que ter sentença e a expedição de formal de partilha. Chegou? Legal. Se chegou ao final, só ponto positivo só. Porque se a gente não tivesse esse caminho, a gente teria que ir por um outro, mais perigoso, mais cansativo, então mais complicado. Como o inventário chegou ao final, isso é sensacional. Porque a doutora vai ter o acesso ao formal de partilha. Pode ser que esteja até aí. Se não tiver, pede a segunda via. A expedição da segunda via, isso é normal, o cartório tem que fazer. Pega esse formal de partilha, o cliente tem que ter condições financeiras, vai até o imóvel, o cartório de registro de imóveis competente daquele imóvel invadido, registra esse formal de partilha. Registra. Seu cliente, doutora, seu cliente vai gastar para registrar, o cartório vai cobrar os emolumentos e vai cobrar também o tributo de transmissão, né? Vai cobrar o tributo de transmissão. Então, nós temos uma situação que ele vai gastar um pouquinho, mas é muito importante e vai ser muito eficaz para ele. Porque fazendo isso, doutora, a doutora pode, no dia seguinte que sair o registro, a matrícula atualizada, com o registro do formal de partilha, a doutora pode distribuir uma ação chamada ação reivindicatória. Ação reivindicatória. Essa ação reivindicatória, doutora, eu quero te dar uma dica muito boa, tá? Um pulo do gato, hein? Muito importante. Essa ação reivindicatória, quando a doutora for fazer, ela é petitória. Mas a doutora pode acumular ação reivindicatória cumulada com arbitramento de aluguel. Cumulada com arbitramento de aluguel. Por quê? Porque essa ação é para desocupar o imóvel, para recuperar o imóvel invadido, vamos chamar de invasor, né? Um herdeiro que ficou lá. É para recuperar.
E olha que interessante, enquanto... mesmo ele sendo herdeiro. Por quê? Porque essa ação, o objetivo dessa ação é que o outro herdeiro saia do imóvel. Se ele não sair do imóvel, ele vai ter que pagar aluguel proporcional. Proporcional para quem? Para quem ingressou com a ação. Então, essa é a ação correta, é a ação adequada, que é a reivindicatória com arbitramento de aluguel. Você pode pedir o arbitramento de aluguel em preliminar, antes dos fatos na inicial. Antes dos fatos, você abre lá, preliminar, tutela antecipada. É tutela antecipada, hein? Não é medida cautelar não, hein? Tutela antecipada de arbitramento de aluguel. Outra dica que eu vou dar, outro pulo do gato também. É importante, nesse caso, pedir para o cliente fazer uma avaliação de quanto vale esse aluguel. Muitos colegas advogados e advogadas pedem um aluguel, pedem um arbitramento de aluguel, mas não falam o valor. E aí o juiz pede para emendar, a doutora vai perder tempo, o juiz ou a juíza. Então já fala o valor que quer e junta uma avaliação de um corretor, uma corretora, uma imobiliária, pode ser uma imobiliária conhecida, conhecida, mas tem que ter essa avaliação e tem que ter o valor, tem que ser líquido o pedido. Tá? Outra dica, doutora, não esquece de usar a súmula 487, tá? Do Supremo, hein? Porque essa súmula que vai te ajudar. Essa súmula é o quê? Uma tutela de evidência. Pode até anotar aí, tutela de evidência. Súmula 487. Do Supremo, que diz o quê? Numa discussão de posse, prevalece quem tem o domínio. Numa discussão de posse, prevalece quem tem o domínio, tá? O seu cliente tem o domínio, se ele é coproprietário, ele tem o domínio também. Quando eu não tenho essa possibilidade de fazer o registro do formal de partilha, porque o inventário não foi feito, porque o cliente não tem condições, que às vezes o cliente não tem dinheiro, aí a doutora tem que ir para o plano B. O plano B é distribuir também uma reivindicatória, só que aí vai ter que distribuir uma reivindicatória usando o quê? O espólio, no nome do espólio. Então olha como o plano B é mais difícil, mais dificultoso. Você vai ter que desarquivar o processo e fazer uma ação com base no espólio, porque você não tem o registro. O risco de dar errado é muito maior. É muito maior. Ainda mais hoje que o judiciário está terrível, né? Ele aplica uma jurisdição defensiva descarada, né? Agora, doutora, eu queria falar sobre 2 pontos importantes, tá? Os problemas que a doutora pode enfrentar. E eu quero te falar antes de acontecer, para você se preparar e criar um raciocínio. Isso é muito importante. E a minha função nessa mentoria é te proteger. Quero o teu bem, o bem do teu cliente. Hoje nós temos uma jurisdição defensiva que os juízes querem se livrar do processo. Bater meta no CNJ. Então se a doutora pegar um juiz ou uma juíza má intencionada ou mal intencionado, que ele vai fazer, ou ela, né? Vai falar que o processo prescreveu. Porque isso ocorreu faz mais de 10 anos ou não? Tá? Então cuidado. Não é a jurisprudência pacífica. Nós temos um entendimento também muito forte no Brasil que a reivindicatória não tem prescrição, porque é um direito de propriedade, né? Mas nós temos muitos juízes que entendem que também o direito de reivindicar algo, ele tem prescrição, essa prescrição se dá há 10 anos, tá? Por que eu tô falando isso pra doutora? Porque eu quero o teu bem. Você sabe o quanto que eu quero o teu bem e o quanto eu quero proteger você. Numa conversa com o cliente, se a doutora se antecipa a esse assunto e essa fatalidade acontecer, pelo menos o cliente não pode alegar que a doutora já não tinha avisado, tá? Então, um ponto importante também. Outro ponto, também existem alguns juízes, sua minoria, que tentam se livrar das ações reivindicatórias alegando, não, esse que está no imóvel também é herdeiro. Esse que está no imóvel também é herdeiro, então herdeiro com herdeiro não pode fazer reivindicatória. Lado bom, por isso eu te expliquei, doutora, de fazer as 2 ações numa só. Se a doutora tiver uma infelicidade de pegar um juiz ou uma juíza que pense dessa forma, dá para a doutora abrir mão do pedido de reivindicatória, emendando a inicial, mantendo só a ação de arbitramento de aluguel. Tá? Tem que anuir. Mas isso se for acontecer logo no começo. Na hora que a doutora distribuir a ação, o juiz já vai dar um despacho, ou a juíza, falando que o entendimento dele, conforme a jurisprudência local, né,
é que no sentido que não caberia a reivindicatória entre herdeiros. Aí a doutora faz o quê? Requer pelo princípio da cooperação, novo princípio do Código de Processo Civil, e da economia e celeridade processual, a exclusão do pedido da reivindicatória e manter somente o pedido do arbitramento de aluguel. Pronto, a doutora conserta na hora ali, tá? E quero te dar, doutora, você sabe como eu trabalho, eu gosto muito de te proteger e te dar várias opções, que eu quero que você... Eu falo que a gente tem que ser Rambo, né? É a guerra. A bazuca não deu certo, pegou o revólver, falhou, pega a faca e vai com a faca. Então, né, tem que ser assim, é guerra. Então, falhou tudo, deu tudo errado. Vamos puxar a faquinha do bolso. Pode ser que vai salvar a tua vida. E aí qual que é? A ação de extinção de condomínio. Ação de extinção de condomínio. Por quê? Se você fez uma indicatória, o judiciário, querendo se livrar do processo, falou, prescreveu, mais de 10 anos. Ou o judiciário querendo... Oi, perdão? Depois. Por quê? Porque a indicatória tem tudo para dar certo, mas infelizmente o Brasil é muito grande, nós temos jurisprudências diferentes e juízes com cabeças diferentes. Então, se a doutora der azar e pegar um juiz desse, que vai se livrar do processo, e tem desculpa para tudo, a doutora consegue o quê? Emendar e vai no arbitramento de aluguel. O seu cliente vai receber aluguel proporcional. Pode ser que isso ajude o sujeito a abandonar o imóvel, porque muitas vezes é interessante para nós ficar no imóvel se não paga aluguel. Se tiver que pagar aluguel, é melhor cair fora. Pode ser que a doutora resolva o problema de forma indireta, entendeu? Agora, essa terceira carta na manga, o seu cliente, tô cansado disso, eu quero a minha parte. Não... Então, a ação de extinção de condomínio. Por quê? A ação de extinção de condomínio, um herdeiro requer judicialmente que o imóvel vá a leilão e esse imóvel vá a leilão, com base numa avaliação. Esse imóvel sendo leiloado, o seu cliente vai receber a parte que cabe a ele, uma vez que foi feito o registro do formal de partilha. Só que... Aí nós vamos para o segundo tempo do jogo. Então aqui é uma leitura autônoma, sem pensar no processo já existente. Então esse é o caminho que nós temos. Em relação à segunda situação, ou à primeira, que é o uso capião já distribuído, qual que é a minha orientação com muita propriedade no assunto? A doutora, tem que se habilitar o processo. A doutora vai ter que fazer uma petição, chamar habilitação. Quando nós somos citados é contestação no uso capião. Quando nosso cliente não foi citado e nós queremos entrar no processo, é habilitação. Então a doutora faz uma petição, em caixa alta, petição de habilitação, requer habilitação no processo para informar a verdade, para explicar o que ocorre. Aí a doutora vai discorrer, né? Vai explicar que o autor não tem os requisitos, os pressupostos, como posse, mas pacífica, animus domini, que é uma fraude, uma simulação. A doutora vai discorrer do jeito que a doutora achar mais convincente. Mas o mais importante é sempre bater no coração do campeão, que são os pressupostos, a posse, mansa, pacífica, animus domini, tá? Discorra dessa forma, né? Você viu? Você viu que é complexo? É complexo, mas... Mas você viu, doutora, como esse caso ele é complexo? Ele vai exigir seu tempo. A doutora vai ter que desarquivar o processo, ou já fez, vai ter que se habilitar no uso capião, vai ter que distribuir uma ação e saber que pode ocorrer que tenha que emendar, e pode ser que surja uma terceira ação, que é a ação de extinção de condomínio. Você viu como é complexo? A doutora tá agora craque, né?
Mas é complexo, tá vendo?